Olá, bem-vindos ao Diário da Mentalidade e Emoções ao Acordar. Estou aqui com a minha colinha para não me perder nesse assunto, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte: diariamente nesse canal vai ter vídeos falando sobre mentalidade e emoção. E por que o canal existe? Já vou explicar já já para vocês. Existem dois fatores que moldam a vida de qualquer pessoa, que é a sua mentalidade e as suas emoções. E que ao longo dos anos isso influenciou positivamente ou negativamente na vida de qualquer pessoa, na minha, na sua, de outras pessoas também, né? E que frases inspiradoras, quando treinadas na parte da manhã, podem ajudar, né, na transformação dessa mentalidade e dessas emoções, ao lidar com essas emoções, né? E esse canal ele é justamente para isso, é um canal de forma simples e descomplicada para ajudar nessa reflexão sobre uma melhora da sua mentalidade e da sua emoção. Então, quero compartilhar com vocês o que me motivou a criar esse canal. Eu percebi que ao longo da minha vida, nessa caminhada, quando eu estava justamente no momento de transição profissional, alguma mudança pessoal, eu percebi e percebo que tanto a mentalidade quanto a emoção, ela influencia muito nesse sentido, da forma positiva e da forma negativa. Então, por isso que eu resolvi criar, né, um diário chamado Diário da Mentalidade e Emoções ao Acordar, para poder justamente entender melhor e lidar de uma forma mais clara um pouquinho com essa questão da mentalidade e da emoção. E o que me motivou justamente a criar, né, esse diário, criar esse canal? Foi justamente isso, essa transição pessoal e profissional, né? Eu refleti bastante sobre isso e percebi que a mentalidade, quando ela não muda, né, que ela fica muito fixa, ela tende a ficar parada no tempo. Seria mais ou menos assim, o é pau, pedra é pedra e acabou e pronto, né? Não tem uma mentalidade assim, de crescimento, né? Então, isso me fez refletir justamente nesse momento dessa transição. Aí, eu compartilho com vocês, né, 4 livros que eu li, né, continuo lendo, relendo, que me ajudou e contribuiu muito para que eu pudesse tomar essa decisão, começar a ter essa mudança de comportamento mental e emocional, né? Que são os seguintes livros, né? O primeiro, né, um livro, eu acredito que muitos conhecem, é chamado Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, ele é um livro muito fantástico. Eu já estou lendo ele pela terceira vez e confesso que na primeira eu tive um choque de ideias, por ter uma mentalidade já formada ao longo dos anos. Foi meio que impactante, né, esse choque de ideias. Na segunda vez, eu já comecei a absorver algumas ideias do livro, já comecei a entender que faz sentido muita coisa que o livro fala, né? E nessa terceira vez que eu estou lendo esse livro, eu não estou só lendo, eu estou estudando ele, estou procurando entender muito mais ainda esse livro. Então, esse livro ele fala como que os pensamentos
afetam diretamente os resultados. Então, esse livro, O Segredo da Mente Milionária, ele é um livro que, na minha opinião, ele fala muito mais sobre mente do que propriamente sobre dinheiro, né? Claro que a essência é justamente falar sobre a questão do dinheiro, mas no meu ponto de vista ele fala muito mais sobre mente do que a questão do dinheiro em si, tá bom? Então esse é o primeiro livro. O segundo livro, né, é esse livro aqui, ó, O Monge e o Executivo. Esse livro aqui ele é fantástico, ele fala muito do poder da liderança emocional e do equilíbrio, né? Eu comecei a reler ele novamente também. E no comecinho aqui também me identifiquei muito com essa questão em determinado momento de pressão que a gente acaba tendo na questão profissional, familiar e outras também. Então esse livro também é um livro muito bom, né, para um treinamento também sobre mentalidade e emoções. O outro livro que eu gostaria de compartilhar com vocês é um livro que eu comprei há muito tempo atrás e assim, comprei, dei uma lida por alto, mas não terminei de ler. Comecei, mas não terminei. Que é esse livro aqui que chama-se Trabalhe 4 horas por dia, né? Ou desculpa, Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro aqui, ó, Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro aqui ele fala justamente como mudar a mentalidade para uma vida mais eficiente. Como você tentar enxugar muito mais coisas para você ter um tempo melhor. Então ele fala nesse sentido, de você poder melhorar as questões que você faz, o seu trabalho, muita coisa, né? E você acaba tendo mais tempo para determinadas outras coisas, tá bom? Então esse é o terceiro livro. Bom, e por último, né, o quarto livro que eu quero compartilhar com vocês, chama-se O Oitavo Hábito. É esse livro aqui. Esse livro ele fala muito sobre encontrar um propósito maior, né, e poder ajudar outras pessoas, né? Então, essa questão de poder ajudar outras pessoas, né? Quando a gente faz algo que de alguma forma contribui para a vida de outras pessoas, eu acho que é encontrar a própria missão, né? Então, a ideia de fazer esse vídeo, fazer esse canal é justamente nesse sentido, é poder compartilhar algo que eu estou aprendendo, algo que eu estou melhorando, que eu estou desenvolvendo, e poder, de alguma forma, contribuir para outras pessoas, nem que seja um pouquinho só, né? Nem que seja um pouquinho só. Porque quando a gente avança um degrau numa escada, já é um grande avanço, né? Se de repente a gente der um passo maior, a gente pode nem chegar lá, ou pode se machucar ou cair no meio do caminho. Então, acho que o mais importante é a gente avançar um passo por vez, mas que seja de avanço mesmo, tá bom? Então eu queria assim, né, compartilhar com vocês, né, esse vídeo sobre, né, o que me levou a fazer esse canal. E nesse livro aqui eu quero só compartilhar com vocês uma parte que eu achei muito interessante, né? Depois a minha ideia é poder compartilhar trechos desse livro, né, trechos assim, ó, até sublinhei os trechos, alguns trechos do livro, né? Mas eu vou ler um pedaço aqui que me chamou muita atenção agora no finalzinho do livro, que ele diz assim, num determinado momento do livro, ele fala assim, ó, a mente humana é uma excepcional romancista. Ela inventa histórias incríveis, em geral baseadas em dramas e desastres, a partir de coisas que nunca ocorreram e que provavelmente nunca acontecerão. Né? Aí ele até cita um escritor chamado Mark Twain. Ele falou o seguinte, Mark Twain explicou o assunto com toda a clareza. Já tive milhares de problemas na minha vida, na maioria dos quais nunca aconteceu de fato. Olha só que interessante, né? Como que a mente é. Então a gente precisa ser o guia da nossa mente, não a nossa mente ser o guia da nossa vida, tá bom? Um grande abraço, felicidades a todos